Vamos agora cantar alguns hinos, começando com o número 18 do pequeno livrinho de hinos. Número 18. Eu preciso de ti todo o tempo. Eu preciso de ti todo o tempo, ó Senhor, cheio de graça. O teu nome é o meu esconderijo, o teu sangue, o meu mar de alegria. Eu preciso de ti, ó, eu preciso de ti, Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que ter a ti sempre. Senhor, me abençoe. Eu preciso de ti todo o tempo, na alegria, como também no sofrimento. Tu és o meu sol e a minha proteção, agora e na eternidade. Eu preciso de ti. Ó, eu preciso de ti, Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que ter a ti sempre. Senhor, me abençoe. Eu preciso de ti todo o tempo. Guia-me assim como tu queres. Eu persevero na tua palavra até que tu me preenchas plenamente. Eu preciso de ti, ó, eu preciso de ti. Jesus, sim, eu preciso de ti. Eu tenho que ter a ti sempre. Senhor, me abençoe. Eu preciso de ti, ó, eu preciso de ti, Jesus, sim, eu preciso de ti, eu tenho que ter a ti sempre. Senhor, me abençoe. Amém. Vamos cantar ainda juntos. Número 28, quando após o sofrimento da terra. Quando após o sofrimento, o trabalho e a tribulação da terra tiver passado, e eu estiver nas ruas de ouro, somente o ver o meu Salvador será o motivo da minha alegria e adoração. Isto será somente maravilhoso. Isto será somente glorioso. Quando livre da dor eu ver a sua face. Quando livre da dor eu ver a sua face. Quando então a graça com a qual Ele me amou me dará então uma morada lá no céu. Mas mesmo assim, somente Jesus somente será o motivo da minha alegria e adoração. Isto será somente glorioso. Isto será somente glorioso. Quando livre da dor eu ver a sua face. Quando livre da dor
eu ver a sua face. Lá adiante do trono, na terra celestial, encontrarei os amigos que eu conheci aqui. Mesmo assim, Jesus e somente Jesus será o motivo da minha alegria e adoração. Isto será somente glorioso. Isto será somente glorioso quando livre da dor eu ver a sua face. Quando livre da dor eu ver a sua face. Amém. Ó irmãos e irmãs, está tão próximo o dia, a vinda do Senhor está tão próxima. Os sinais do tempo falam uma linguagem muito clara. Que glória será quando nós vermos o nosso Senhor. Todo o nosso anseio e desejo vai para isto. Obrigado. Sim, também hoje estamos convictos que o Senhor falará aos nossos corações, nos dará graça de ouvirmos a sua palavra. Eu quero ler as palavras conhecidas de Romanos 15, Romanos capítulo 15, a partir do versículo 1. Que o Senhor possa nos abençoar. E após Romanos 15, a partir do versículo 1. Após isso, o irmão Borg orará conosco. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agraciar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias do que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por favor. Vamos nos levantar. Pai Celestial, juntos, nós agradecemos a Ti por este ano novo. Te agradecemos por esta reunião, que podemos estar aqui para recebermos o que Tu preparaste para nós. Senhor, nós viemos aqui de perto e de longe para ouvirmos o que o Espírito tem a dizer às igrejas.
Nós te agradecemos já por tua preciosa palavra que ouvimos. A tua palavra está para ensinar, foi escrita para esse propósito, para a perseverança e paciência e para a consolação. Console hoje a nós, nesta noite. Nós precisamos de Ti. Pai Celestial, nós necessitamos de Ti nesta noite. Como nós cantamos, eu preciso de Ti, ó Senhor. Eu preciso de Ti todo o tempo. Nós precisamos de Ti hoje à noite. Agora, neste momento, ajuda-nos juntos. Vem no nosso meio. Abençoe o Teu povo que está reunido, não somente aqui, nesse lugar, mas mundialmente, onde é transmitido através da internet. Abençoe jovens e idosos. Venha ao Teu direito. Revele a Tua presença no nosso meio. Deixe a vitória do Gólgota se tornar revelado no nosso meio, em cada um de nós, em cada vida se tornar revelado. Tu és o mesmo. A Tua palavra e as Tuas promessas são sim e amém. Nós cremos exatamente como diz a Escritura. Por isso, cumpra as Tuas promessas em todos nós. Senhor, nós pedimos a Ti, derrame o Teu Espírito mais uma vez sobre o Teu povo, como no princípio em Jerusalém. Faça-o neste ano. Nós esperamos por isso. Nós esperamos por um novo avivamento e confiamos que nós receberemos de Ti. Nós pedimos pelo direcionamento do Teu Espírito Santo. Abençoe nosso irmão. Dá-lhe a Tua palavra nos seus lábios e no seu coração. Abençoa-nos a todos pelo poder da Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos a Ti. Nós olhamos para Ti. Nós não olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para Ti e pedimos, revele o Teu poder, a Tua glória, a Tua palavra, hoje à noite, a cada um que estiver ouvindo. Receba a gratidão por essa oportunidade neste ano novo. Senhor, nós te pedimos juntos, toma-nos a todos, aprisionados sobre a guiação do Teu Espírito Santo e aprisionados sob a vontade Tua. Senhor, abençoa-nos juntos. Nós precisamos de Ti, como nós cantamos. Nós precisamos de Ti nesta noite. É minha oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Somente Crê. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Somente crê. Somente crê. Tudo é possível. Somente crê. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível porque Jesus está aqui. Vamos ainda ficar de pé, no qual
lemos alguns versículos de Mateus 6. Mateus 6, conhecido como oração que nos foi dada no caminho. Mateus 6, a partir do versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E guia-nos para que não caiamos em tentação, porque isso não está aqui. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Senhor, nosso Deus, nós falamos de todo o coração: santificado seja o teu santo nome, que tu revelaste a nós. A tua santa vontade aconteça com todos nós e através de todos nós, pela graça. Também dá-nos também hoje do teu pão, amado Senhor, do alimento espiritual que nós podemos tomar para nós. Amado Senhor, venha tu ao nosso meio e seja mundialmente, esteja presente com todos e em todos que estão ouvindo e estão vendo. Mais uma vez, nós pedimos que a tua vontade na nossa vida aconteça. Abençoe-nos e esteja conosco no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Sim, nós já ouvimos todas as saudações e somente alguns nomes que telefonaram. O irmão Dr. Mbie, da África, o pai do nosso irmão Jean-Claude, e então o irmão Wamba, de Kovetse, irmão Salomão, da Irlanda, irmão Elisha, de Orleans, irmão Müller, do Mar Oriental, irmão Baumgartner, da Suíça, irmão Deu, de Ruanda, irmão Gonga, da África do Sul, irmão Bruce, da cidade do Cabo, irmão Jacques, de Abidjan, irmão Lunso, de Kinshasa, irmão Ellis, de Edmonton, irmão Paul Nyage, de Nairobi, irmão Joseph, de Kinshasa,
E saudações muito especiais do irmão João de Bucareste e do irmão Cécio de Pretória. Irmãos e irmãs, a primeira reunião neste ano que podemos vivenciar hoje, que possa servir que todos nós, na fé, sejamos fortificados de novo e como os cantores cantaram, de volta de novo para a Bíblia, de volta para a luz, na palavra, de volta para o princípio. Esta é a mensagem que o Senhor nos confiou. Hoje, eu mencionarei algumas coisas que me causam muita dor e vocês todos estarão chocados de ouvi-las. Mas o tempo está adiantado e nós sabemos que no fim do tempo muitas coisas aconteceriam que não mais podemos compreender. Antes de entrarmos brevemente nisto, como primeira coisa, quero dizer que na quinta-feira tivemos o sepultamento do nosso amado irmão Walter Müller, na Áustria. Haviam cerca de 300 pessoas reunidas para ao nosso amado irmão, que nós muitas vezes vimos aqui na frente e ouvimos, para darmos a última honra, mostrar-lhe a última honra. Nós dizemos a todos que pertencem à família do irmão Müller que estão aqui e que não estão aqui, que Deus vos abençoe, nosso amado irmão, que por 49 anos conheci e estamos ligados um com o outro, e ele tomou sua posição desde o princípio para a verdade, e Deus o abençoou e o colocou para a bênção. E então quero desejar as boas-vindas que hoje estão aqui pela primeira vez, seja dos Estados Unidos da América, Canadá, África do Sul, da Inglaterra, de todos os países que estão aqui pela primeira vez. Deus, o Senhor, vos abençoe da riqueza da sua graça. Ele abençoe a todos nós e esteja conosco. Para mim, o ano 2018 também é de grande significado. Há 60 anos, 1958, nós começamos a traduzir, a ouvir as pregações do irmão Branham, a traduzi-las. Nós olhamos para 60 anos que passaram, que o Senhor, pela graça, nos concedeu. E eu olho para 55 anos que passaram, nos quais o Senhor concedeu graça, que a sua santa palavra fosse carregada a todo mundo. E nós olhamos também com dor para o dia 24 de dezembro de 1965, quando nosso amado irmão William Branham foi levado acima para a glória. Todos vocês sabem, para mim,
que isso foi um acontecimento especial, mas Deus me consolou de tal forma que eu, de fato, o vi na nuvem sobrenatural, inclinado para frente, com um terno, o vi subir. E então veio o dia 11 de abril, quando aconteceu o sepultamento. E vocês sabem, para mim, um mundo havia caído por terra. Eu sabia do seu chamado divino e da missão que o Senhor lhe havia dado. E para mim, era simplesmente incompreensível que ele foi tomado. E então veio a noite do dia 11 de abril de 1966, quando o Senhor, não com alta voz, mas sim no coração, falou: agora chegou o teu tempo para levar a mensagem, carregá-la a todo mundo e anunciar a palavra. E Deus, de fato, concedeu graça para isso. A Ele seja a honra por isso. Os poucos pontos sobre os quais eu quero tocar com grande dor, jamais algo me atingiu de tal forma, mas eu lerei assim: protestantes da Suécia tornam Deus um gênero neutro, não mais masculino, não mais feminino, mas sim neutro, como uma coisa. Deus é denominado como uma coisa, simplesmente incompreensível. A que ponto pessoas podem ir? E vocês sabem, a Suécia é um dos países principais da reforma religiosa. Foi um rei sueco que, em terra alemã, perdeu a sua vida na contra-reforma. E então, protestantes suecos tornam Deus uma pessoa, um gênero neutro. Não mais ele, mas sim um gênero neutro. Para nós, incompreensível. Como a próxima coisa, eu sequer mostrará uma mulher na cruz. Uma mulher na cruz com as roupas muito acima dos joelhos. É incompreensível a que ponto as pessoas podem vir, até que ponto deve chegar ainda a blasfêmia, ou deve ser vista por Deus. Mas lemos na carta de Pedro: no fim dos dias virão zombadores que caminham de acordo com as próprias concupiscências. Então, vem uma das piores coisas, piores blasfêmias que puderam ser expressas da presidente da Igreja Luterana da Alemanha, a senhora Kessmann. Eu creio que Maria era uma jovem mulher que era agradável a Deus, mas que no ponto de vista medicinal deveria ser virgem, eu não creio. E o que vem a seguir eu nem sequer quero ler. Incluiu José. É de fato incompreensível. A blasfêmia
no pódio a blasfêmia na igreja que Martinho Lutero, que tomou o seu começo com Martinho Lutero. O que devemos falar em relação a isso? Como foi dito, o resto que está escrito aqui não quero sequer ler. É simplesmente incompreensível, incompreensível. Isso não lerei. Mas agora ainda vem algo. Estava na revista O Mundo no domingo, ou no jornal O Mundo no domingo. O que devemos dizer sobre isso? Sem a bênção de Deus, então o relato é feito aqui. Aconteceu aqui na Saxônia, uma pequena cidade conhecida. Aqui está escrito, o nome não direi sequer, uma igreja para casamento está aberta para todos os ateístas. Uma igreja especial, feita para ateístas. Somente ateístas podem ir lá e se deixar então casar. Como deve seguir? Quanto tempo? Deus olhará ainda para isso? Se pessoas vão para o desvio e perdem a razão, e perdem o temor e tudo, então mantém isso para si mesmos. Não. Uma igreja na qual somente ateístas podem casar. E isto na terra da reforma religiosa, não muito longe do lugar que para Martinho Lutero tinha um significado especial. Digam-me, quanto tempo ainda isto deve seguir adiante? Como foi mencionado já, Pedro, ele disse, no fim dos tempos, no fim dos dias, virão zombadores que caminham segundo suas próprias concupiscências, não conhecem mais fronteiras, não tem mais nada, tudo se perdeu. E graças seja a Deus que há pessoas que também nesse tempo têm o temor de Deus, que aceitam e recebem a palavra de Deus e creem o que a Escritura disse, creem como a Escritura disse e encontram a ligação com Deus e podem se tornar parte daquilo que Deus está fazendo atualmente. Então temos isso com Israel. Todos vivenciamos o dia 6 de dezembro, quando o presidente norte-americano fez a declaração sobre Jerusalém. E para isso, nós temos que pelo menos ler 3 passagens bíblicas para que saibamos, também com referência a isso, saibamos em que tempo nós chegamos. E nós temos aqui no profeta Zacarias, no capítulo 12, Zacarias, capítulo 12, no versículo 3 está escrito: e acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados e ajuntar-se-ão contra ela
todas as nações da terra. De fato, agora, Jerusalém se tornou para todos os povos uma pedra pesada. E nós vemos que a Escritura também, com referência a isso, tem que se cumprir e se cumprirá. A terra será partida, mas a cidade não será partida. E há 3.300 anos já, Israel foi Jerusalém, a capital em Israel. Davi reinou 33 anos em Jerusalém. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém. E jamais houve um Estado palestino. Jamais. Eu não quero entrar em pontos da história, mas simplesmente dizer: quem é contra Israel é contra Deus. Nós leremos ainda depois a passagem bíblica, mas as duas passagens bíblicas de Zacarias 2, versículo 16. Aqui nós lemos já uma vez aqui, Zacarias 2, versículo 16. Versículo 12. Então o Senhor possuirá a Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá a Jerusalém. Isto é uma promessa da boca de Deus. E a promessa se cumpre diante dos nossos olhos. E então, a passagem dá muitas passagens, especialmente Ezequiel 36, Ezequiel 36, versículo 24, aqui nós temos a palavra preciosa, a promessa, Ezequiel 36, versículo 24. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Assim está escrito, e nós podemos dizer, hoje, estas escrituras se cumpriram diante dos nossos olhos. E sempre, de novo, nós temos que ressaltar o que o nosso Senhor disse: quando virdes que tudo isto está acontecendo, então elevai as vossas cabeças, pois sabeis que a vossa redenção se aproxima. Há certas datas, eu anotei aqui a história, que fizeram história, especialmente já 1897, o primeiro congresso sionista em Basel, 1917, com a declaração de Balfour, em 1948, a fundação do Estado de Israel, 1947, sim, a conclusão das Nações Unidas que Israel tem o direito de uma própria terra, e então, nesse meio tempo, está 1946, quando o anjo do Senhor, na luz sobrenatural, veio ao quarto do irmão Branham e falou as primeiras palavras: não temas, e
Eu vim da presença de Deus, fui enviado para te dar a missão que você cumprirá. E como a Moisés foram dados 2 sinais, assim a ti serão dados 2 sinais. Deixe-me, irmãos e irmãs, falar com toda clareza. Já com o decorrer do século XIX, houveram avivamentos, reuniões de avivamento. Se refiram aos irmãos da Boêmia, os irmãos Simpson. Em todos os lugares, crentes vieram para oração, se reuniram. Aconteceram batismos espirituais, onde foi profetizado. Deus atuou de forma poderosa e dando os avivamentos pentecostais no decorrer do século XIX. A reunião do povo de Israel e o chamado para fora no último avivamento que Deus, pela graça, dará, caminha paralelamente, assim como Deus reuniu os judeus, o povo de Israel, de todos os povos, línguas e nações, trouxe-os de volta à sua terra. Assim Deus traz o seu povo de todos os povos e línguas de volta às promessas de Deus para esse tempo. Então, naturalmente, a passagem 1906, 1909, especialmente o rompimento do movimento pentecostal, e vemos como Deus cuidou que tudo o que Deus havia prometido teve que se cumprir. Mas a missão principal, já em 1933, havia sido dada, e nós podemos repetidamente ler. Eu escrevi dentro da minha Bíblia uma missão divina ligada com a história de salvação de Deus aqui sobre a terra. E bem-aventurados todos que reconheceram o dia e a hora, sim, o tempo e a hora, e a mensagem, e de fato se deixam ajudar por Deus. Deus quer que todos sejam salvos, que a todos seja ajudado. Ainda é o dia da graça, ainda é o dia da salvação, ainda é o tempo agradável. Mas para irmãos e irmãs, mostrar-vos a partir da Escritura como a primeira vinda e a segunda vinda do nosso Senhor, harmonicamente juntos, foram preditos na Bíblia e também acontecem. Seja João Batista, que foi predito. E eu desejo ler algumas passagens bíblicas para que vocês saibam porque isso me tornou precioso, também com o envio de João e também com o envio do irmão Branham. Se lhe foi dito, como João Batista foi enviado, sendo precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado com uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. E as passagens bíblicas que nós leremos, eu anotei aqui, começam com Mateus capítulo 11, para mostrar o seguinte a vocês:
Por quê? Porque a primeira parte da profecia de Malaquias 3, 23, aconteceu no ministério de João Batista. Também Elias, pode ser denominado Elias. Nós leremos em breve. E então, a segunda parte, para tornar os corações dos filhos de volta aos pais, se cumpre no nosso tempo. Mas para mostrar a vocês quão precisamente no Novo Testamento, as passagens bíblicas em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, foram passadas de novo. E quão precisamente o ministério de Malaquias 3:1 e então o ministério de Malaquias 3:23, nas outras traduções é Malaquias 4, versículos 5 e 6, como isto no Novo Testamento tão claramente foi escrito, simplesmente todo-poderoso. Em Mateus capítulo 11 nós temos três vezes, diz aqui o Senhor em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 7. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. E agora vem a pergunta, e é repetido: que fostes ver no deserto? Para quê? Vocês foram no deserto? Para responder diretamente, porque em Isaías 40, versículo 3, está escrito: uma voz ecoou no deserto, preparai as veredas do Senhor, aplanai uma rua para o nosso Senhor, para o nosso Deus. Mas agora a pergunta: por quê? Para que fostes, naquela época, no deserto? Para ver uma cana agitada pelo vento? Certamente não. Certamente não. E então, diretamente no versículo 8, então, mais uma vez a pergunta: não. Que fostes ver? Que fostes ver? Mas que fostes ver? E então, ver um homem ricamente vestido? Não. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Então, seja uma cana agitada pelo vento, seja alguém que em trajes elegantes vem aí, vocês sabem, João, ele carregou uma pele de camelo, ele colocou uma pele de camelo
sobre si e ainda colocou um cinto de couro ainda para prendê-lo. Para fora, exteriormente, sim, ele devia ser como um camelo que é vivo em 2 pernas ao invés de 4. Não o exterior, não púrpura, não com o colarinho virado, não sim rabino assim assado, não, mas sim em simplicidade. Para que fostes? Para que saístes no deserto? Para ver uma cana agitada, para ver um homem trajando vestes ricas, e mais uma vez, no versículo 9. Mas então, que fostes ver? Mas então, que fostes ver? Para ver um profeta? Para ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Ele era um profeta prometido que estava ligado com a história da salvação. E se em Lucas 16 lermos que a lei e os profetas estiveram até João, e a partir daí o reino de Deus foi anunciado. Mais uma vez, versículo 9. Mas então, que, irmãos e irmãs, para que nós viemos aqui? Por que viemos hoje aqui? Para ver alguma cana agitada, que uma vez pelo vento do norte, vento do leste, uma vez do oeste é agitada? Viemos aqui para vermos alguém vestido com vestes de cor púrpura, com colarinho virado? Não, viemos aqui para ouvirmos a palavra da hora, para ouvirmos a palavra de Deus, pois assim como naquela época, eles partiram, quem os convidou? Quem os chamou? Veio alguém com trombetas e fez um anúncio? Deus simplesmente os atraiu para que fossem lá, aonde a palavra de Deus havia se tornado realidade divina, onde o plano de salvação de Deus se cumpriu pela graça. Por isso, 3 vezes a pergunta: para que? Então, que fostes ver? Para que você e eu saímos? Para que um e o outro viajam 1.600 quilômetros? Para que venham as pessoas de toda a Europa e do mundo se reunir? Porque todos ouvem juntamente. Para quê? Para quê? Para que a palavra que Deus prometeu para esse tempo, para que seja ouvida, para crer e ter parte nela. Então, lemos diretamente mais do que profeta. E então, no versículo 10, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Aqui nós temos Malaquias 3, versículo 1. Nosso Senhor, Ele mesmo deu testemunho do ministério que naquela época aconteceu. Então temos no versículo 11: em verdade vos digo que entre os que
de mulher tem nascido. Não apareceu alguém maior do que João Batista. Então vem. Mas aquele que é o menor no reino de Deus é maior do que ele. A pregação de João Batista começou com as palavras: arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. E João, ele morreu antes que a redenção na cruz do Gólgota acontecesse, antes que pudesse ser dito: em verdade te digo, hoje ainda você estará comigo no paraíso. Nós sabemos que ele pertenceu àqueles que de acordo com Mateus 26, na ressurreição do nosso Senhor, ele surgiu, mas aqui, do fato divino, que cada um que é nascido de Deus, que vem dentro do reino de Deus, ele tem a maior parte. João, ele anunciou: eu vos batizo com água para arrependimento. Aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isto aconteceu em Pentecostes, quando João não mais estava na terra. Mas esse foi o dia da fundação da igreja neotestamentária. A redenção aconteceu na cruz do Gólgota, mas em Pentecostes, os redimidos foram preenchidos com o Espírito Santo. Em Pentecostes, a igreja foi fundada. E todos nós compreendemos que nós temos que voltar ao início. Sim, pela graça, podemos voltar ao princípio, porque reconhecemos a promessa para esse dia, para esse tempo. Também isso, em breve leremos. A promessa para este tempo está em Mateus 17, versículo 11. Eis que vos envio o profeta Elias para restaurar todas as coisas. Não somente um movimento pentecostal, que os eleitos de Deus, também isto nós dissemos, em cada avivamento, os crentes caminharam juntos, os outros ficaram parados. Tomem o movimento pentecostal, tomem o movimento carismático. Todos jubilam, todos dão glórias, mas falem com um único deles. Vocês creem na promessa que Deus enviaria um profeta como Elias? Todos dizem não. Vocês podem perguntar a cada pregador pentecostal, todos eles falarão a promessa de Malaquias, que Elias viria, já se cumpriu há muito. E passam ao largo daquilo que Deus está fazendo atualmente. Então temos aqui a promessa que é ressaltada em Mateus, no capítulo 11, no versículo 8, nós lemos o versículo 9, lemos o versículo 10, e agora lemos Mateus 17, versículo 11, para que todos saibam que a Santa Escritura ordenou tudo divinamente, e o nosso Senhor, em Mateus 17, ele disse claramente, Mateus 17, e aqui nós temos, de fato, sim,
A partir do versículo 5 poderíamos ler, então segue adiante até versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Irmãos e irmãs, prezados amigos, nenhuma passagem bíblica está ligada com tanta dor como esta. Naquela época, os judeus estavam esperando pelo Elias. Não em Malaquias 3, não. Eles, se quisermos dizer, estavam esperando por Malaquias 4. E se digo isso com dor, no ano de 632, nós todos sabemos que o mundo árabe também tinha um profeta, teve um profeta, e esse homem, ele buscou nos cristãos, buscou nos judeus, ele foi ao monastério e perguntou aos cristãos que estavam reunidos lá o que havia sido prometido, perguntou aos judeus, e os judeus só tinham uma resposta: um profeta, Elias, virá antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E então o quê? Somente um pouco tempo, então esse homem se colocou, passou um pouco tempo, e esse homem se apresentou como esse profeta e exigiu dos judeus que o aceitassem e o recebessem, e eles não puderam, e então toda a igreja em Latrip foi destruída, homens foram assassinados, mulheres foram trazidas aos haréns e crianças foram distribuídas, e não havia mais igreja judaica em Latrip. Irmãos e irmãs, se não recebemos a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo, mas como os escribas, como lemos, falaram, por quê? Então a pergunta dos discípulos: por que dizem os escribas? Meu Deus, deveriam ter perguntado o que diz a Escritura, não os escribas que dão suas interpretações, mas o que diz Deus na sua palavra. Isto foi a graça que foi reconhecida naquela época por aqueles que foram para o deserto e foram ao Jordão para ouvirem a mensagem e se deixarem batizar. Vocês não podem imaginar, mas com que dor eu leio isto e então penso que ainda hoje, no judaísmo, a promessa principal vale que Elias virá e após então virá o Messias, que ainda hoje na festa do Pesa, um cálice um copo de vinho em cada festa do Pesa, que quando Elias vier, que ele terá parte então nessa festa do Pesa. Quem uma vez, em relação àquilo que Deus prometeu, não reconhecer, mas sim passar ao largo disso, virá ainda uma chance para ele? É simplesmente tão importante, irmãos e irmãs. Isso não falamos simplesmente. Esta é a verdade diante de Deus, simplesmente tão importante de crer aquilo, o que Deus diz em sua palavra. Tomem os escribas. Um disse isso, o outro disse outra coisa. Ainda penso naquilo, alguém me pediu para que fosse mencionado que
que não desejamos Feliz Natal. Isso não tem que ser. A pergunta foi, a partir de quando existe isso? A partir do ano de 321. 321. Após Cristo. É o dia do sol. Do dia 21 a 31 de dezembro, quando são os dias mais curtos no ano. Esse foi o dia do sol. E esse dia do sol, no ano de 321, se tornou, então, o domingo, o dia do sol. E a partir desse tempo, então, os judeus tinham que manter o domingo. As suas sinagogas foram transformadas em lugar para gado e não podiam mais festejar o seu sábado, tinham que festejar o domingo. Então fizeram do dia do sol o dia do filho e simplesmente disseram, então o filho foi nascido. Não. Toda a história ressalta que não foi no começo de abril, como também a entrada de Jesus em Jerusalém, de acordo com Zacarias capítulo 9, mas para mim é importante, os judeus estavam no campo até na noite, então não pode haver um inverno lá. Vamos falar mais uma vez. O dia do sol foi feito como o dia do filho, e então colocado como dogma introduzido. Irmãos e irmãs, quão gratos nós podemos ser até hoje. Eu desejei a alguém um Feliz Natal. Até hoje, não fiz uma árvore de Natal, tive na minha casa, não tinha até hoje nenhum decoração de Natal na minha casa. Vocês sabem, quem é protestante, ele tem que nem um círculo, e lá então 4 velas, e para o primeiro domingo de dezembro, para o segundo, para o terceiro, e então é cantado a todos Feliz Natal. Não, nós com essas festas não temos nada a ver. Não desejamos a ninguém Feliz Natal. Nós desejamos a todos a bênção do Todo-Poderoso Deus, corações abertos, e para que aceitem o que Deus nos deu pela graça. De volta aquilo que já lemos aqui, de Mateus 17, e aqui segue adiante, no qual o que o nosso Senhor, Ele mesmo explicou. Então chegamos a Lucas 1, versículos 16 e 17, para mostrar a vocês que a primeira parte da promessa de Elias, da profecia de Elias, aconteceu no ministério de João Batista. Em Zacarias, nós temos isso com a entrada, nós recebemos predito isso com a entrada de Jesus em Jerusalém. Sim, veja Jerusalém, o teu rei vem a ti. Mas aqui em Lucas capítulo 16, Lucas 1, versículo 16, nós temos a palavra do Senhor. Lucas 1, versículo 16 e 17, olhem quão precisamente a primeira parte do versículo de Malaquias 3, 23, ou 4, 5 e 6, foram repassados aqui. Versículo 16 e 17. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E agora vem. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias,
para converter os corações dos pais aos filhos. A segunda parte, para converter os corações dos filhos aos pais, não está escrita aqui. Isso se cumpre no nosso tempo. A segunda parte do versículo 17, e os rebeldes ou desobedientes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Simplesmente Todo-Poderoso, que assim no Novo Testamento foi expresso do nosso Senhor e dos homens de Deus que estavam determinados de, a partir do primeiro capítulo no Novo Testamento, que a história da salvação fosse repassada ordenadamente, e também para voltar a um artigo de jornal que foi mencionado, Maria não era uma jovem mulher, era uma virgem. A palavra de Deus diz isso, e a palavra de Deus é para nós santa e eternamente válida. Mas o que as pessoas fizeram? Sequer temor de Deus, digam-me, sem conversão, sem nascimento novo, o que é isso? Então, temos uma religião. O que Deus quer com uma religião? Há tantas religiões. E Deus não está em nenhuma religião. Somente há uma revelação de Deus para a nossa salvação. E esta aconteceu em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso é simplesmente necessário de anunciar que temos que ter uma ligação pessoal com Deus, porque Deus revelou pessoalmente. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. No anúncio, Deus utilizou profetas, mas quando aconteceu a redenção, Ele mesmo consumou, Ele mesmo, Ele morreu por nós e se cumpriu. Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Também isto, eu espero que os nossos preciosos irmãos não compreenderão isso mal, mas nesse sepultamento, na quinta-feira, tivemos certamente todo o vilarejo lá, e eu estava sentado na primeira fileira. Quantos vieram e mesmo se abençoaram a si mesmo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um após o outro, estavam lá diante do caixão e no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem pode abençoar a si mesmo e ainda numa fórmula que no primeiro, o segundo, o terceiro século sequer havia, que foi inventada em Mateus 28, porque Mateus 28 foi mal compreendido, e então a Trindade foi inventada. Então todo o mundo é enganado. Então se crucificam. Você sabe que dor isso novamente me traspassou? Sequer pode imaginar. Eu tive que, diretamente após isso, também falar algumas palavras. E a minha oração foi que a palavra que foi trazida foi pleno evangelho e plena salvação, que em breve teve que ser dito. Mas imagine uma vez que dor nos traspassa quando vemos como pessoas, a partir do seu nascimento até o sepultamento, são
enganadas. E então, ainda com esta sinal da cruz, quem pode abençoar a si mesmo? Está escrito, a quem Deus abençoa, este está abençoado. E Abraão, Deus, o Senhor disse, eu te abençoarei e você deve ser uma bênção. Que Deus possa dar graça, que no último momento, nos últimos momentos nos quais vivemos agora, os últimos sejam chamados para fora. E que de fato o número esteja completo e que nós, pela graça, possamos ser levados para cima para a glória de Deus, assim como está escrito aqui, que o homem de Deus, que foi enviado ao deserto, porque estava escrito, uma voz ecoa no deserto, e três vezes, o nosso Senhor perguntou, para que saístes? Para quê? Irmãos e irmãs, para que nós saímos de todas as igrejas, de todas as denominações, de todos os povos, línguas? Para que nós nos reunimos para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos a última mensagem, para que a noiva seja preparada para a vinda do noivo, porque assim Deus, o Senhor, determinou. E cada vez, quando o irmão Branham, ele falou sobre a vivência no dia 11 de junho de 1933 e disse, foi como um bramido, e ele então assoprou no telefone para dizer, foi como um bramido que veio anteriormente, e então veio a voz, como nós mencionamos anteriormente, que uma mensagem seria precursor da segunda vinda de Cristo. Para que nós viemos? Para ouvirmos a mensagem, para termos nossas experiências pessoais de salvação com Deus, para dizer a verdade a todos, como nosso Senhor, no Evangelho de João, no 3º capítulo, ele disse, vocês têm que ser nascidos de novo, senão não podereis ver o reino de Deus. E se tomarmos todas as outras passagens bíblicas que fazem parte, esse é o tempo da graça, no qual nós podemos consagrar nossas vidas ao Senhor, também todos, com seus problemas, com suas preocupações, com tudo o que nos atingiu. E vocês sabem, todos, em Amós 3, não somente versículo 7 está escrito, lá está dizendo, se acontece alguma desgraça sem que Deus tenha sabido ou tenha permitido, também isso nós temos que aceitar o que nos atinge, irmãos e irmãs, tem que e se tornará para o nosso bem. Aqui em Amós 3, versículo 7, está escrito, vamos ler em Amós 3, versículo 6, tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não estremecerá, sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito. Pode sequer ser compreendido, mas tudo tem que passar ao largo de Deus. Tudo tem que passar diante de Deus. E somente então está escrito, certamente, versículo 7, em Amós 3, versículo 7, não, certamente, o Senhor Javé não fará coisa alguma sem ter
revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. João Batista sabia precisamente aonde o seu ministério estava escrito na Bíblia. E nós podemos também, eu penso, no Novo Testamento, podemos ler no Evangelho de João, está diretamente no capítulo 1 escrito. Aqui, perguntas foram colocadas a João, Evangelho de João, capítulo 1. Aqui está, a partir do versículo 19, escrito: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? Anteriormente lemos: para que saístes? Vocês queriam ver uma cana agitada? Vocês queriam ver um homem vestido em vestes, em trajes ricos? Queriam ver um profeta? E aqui lemos, agora no versículo 20, e confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, que és tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Ou o profeta? E respondeu: não. João foi um profeta, mas não o profeta, que em Deuteronômio 18 foi predito com referência ao nosso Senhor e ao seu ministério profético. Então, no versículo, a resposta foi dada: disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Simplesmente poderoso, irmãos e irmãs. Eu li todas as passagens bíblicas e simplesmente me alegrei intimamente que já tudo aqui na Bíblia foi ordenado. Por exemplo, isto, para mencionar rapidamente, de Mateus capítulo 17, quando nosso Senhor teve que dizer aos judeus: Elias já veio. Mateus 17, ele teve que dizer naquela época aos judeus: aquilo que esperais, isto já aconteceu. Somente não compreenderam que passagem bíblica era pensada. Em Mateus, no capítulo 17, nós lemos anteriormente, mas aqui temos as palavras. Mateus 17, no versículo 11, já lemos. E Jesus respondendo, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, no versículo 12, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista.
Irmãos e irmãs, qual graça! O Elias que esperais virá antes do dia do Senhor, mas o homem que cumpriu a primeira parte da profecia e também é denominado Elias virá que esperais. Este já veio e fizeram com ele o que quiseram. Mas ambas coisas, em verdade vos digo, Elias virá primeiro e Elias já veio. Em João Batista, ele veio. No nosso tempo, ele veio. A promessa se cumpriu. Também, com referência a isso, temos que ler todas as passagens bíblicas que fazem parte desse tema. E não somente uma passagem bíblica. Tomar uma passagem bíblica e falar, sim, aquele disse isso e isso. Não. Tome todas as outras passagens bíblicas também. E Deus simplesmente nos deu a graça que não somente tomamos uma passagem bíblica, mas todas as passagens bíblicas que fazem parte do mesmo tema. E então temos a resposta de Deus. O que eu devo dizer a vocês, irmãos e irmãs? Se penso em todas essas coisas aqui, eu estou rasgado interiormente e pergunto a mim, ó Deus, quanto tempo tu ainda olhará somente isso? Se eu então olho para o cumprimento da promessa que Deus nos deu para o nosso tempo, irmãos e irmãs, com quanta gratidão nós deveríamos ir diante do trono de Deus como multidão comprada pelo sangue, como homens, como pessoas que no tempo da mistura e do engano encontraram graça diante de Deus. Simplesmente maravilhoso. Podemos dizer, louvado e glorificado seja o Senhor. Mais uma vez, para que saístes para fora? O que vos moveu? O que vocês queriam ouvir? O que vocês queriam ver? E então a promessa poderosa, eu vos batizo com água para arrependimento, e o que vir após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Um preparador de caminho que apresentou ao Senhor um povo bem preparado. Ele pôde fazer isto. O mesmo tem que sair como resultado no nosso tempo. Nós precisamos de verdadeiras conversões, verdadeiro arrependimento. Lágrimas têm que jorrar. O que o irmão Branham, uma vez, ele falou, quando ele falou do avivamento, ele disse, aqui cada um chacoalhou o outro e chorou até que passamos pela fronteira. Quando oramos por arrependimento, então nós imploramos e clamamos, e quando então chega o momento, quando temos a certeza no coração, sentimos, agora o Senhor me aceitou, agora Ele me perdoou, agora eu posso ser um filho de Deus. Isso não é uma coisa que nós decidimos em nossa cabeça, é de fato uma coisa do coração. Eu posso me lembrar de reuniões e lágrimas jorraram, arrependimentos aconteceram, e também está escrito na primeira pregação, arrependei-vos e deixai-vos batizar a cada um de vós. Nós não chegamos diante do Senhor com o peito estufado, nós chegamos diante do Senhor e pedimos por perdão. E no momento, quando
sinceramente pedimos por perdão e de fato reconhecemos que não podemos ser aprovados pelo Senhor, então vem a quebra interior. Ela vem. Amado Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa-me, aceita-me. Eu quero estar lá quando tu retornares. E então a nossa vinda terá valido a pena. Se eu puder ainda mencionar isso mais uma vez, para que nós nos reunimos para ver uma palmeira que se move, para ver um homem em vestes, para um profeta. Não, nós chegamos para ouvir a palavra de Deus. Nós chegamos para aquilo que Deus prometeu, para crermos e termos parte naquilo, recebemos parte naquilo que Deus está fazendo atualmente pela graça. Hoje, direcionaremos a palavra a todos que estão aqui e também em todos os lugares, de coração, crer no perdão, porque no seu nome deveria ser anunciado o perdão dos pecados a todos os povos. E então, na primeira pregação, deixai-vos batizar para o perdão dos pecados, para confirmar o perdão dos pecados. Nós nos deixamos batizar em obediência, de acordo com a palavra da Escritura. Quem crê e for batizado será salvo. Que nesse dia grandes coisas aconteçam com todos nós. Os meus olhos doem, lágrimas estavam em meus olhos quando li todos esses artigos e simplesmente teve que dizer: amado Senhor, quanto tempo ainda? Quanto tempo ainda? E do outro lado, agradeci ao Senhor que ainda podemos, sem perturbação, podemos nos reunir para ouvirmos a palavra de Deus e para consagrarmos nossas vidas ao Senhor. Que hoje todos que ainda não têm a certeza na fé possam consagrar suas vidas ao Senhor. Simplesmente reconhecer: amado Senhor, perdoa-me, tem misericórdia de mim, aceita-me, dá-me um novo coração, dá-me um novo espírito, como já em Jeremias 31 foi prometido que Deus fecharia uma nova aliança conosco e nos daria um novo coração e um novo espírito pela graça. Juntos, nós gloriamos o poder do sangue, o poder da palavra e o poder do Espírito. Deus ainda é atuante. E eu digo mais uma vez, nós não nos reunimos por tradição. Terá valido a pena, assim como naquela época foi, que ao Senhor foi apresentado um povo bem preparado, foi direcionado a Ele, através do ministério, na primeira vinda de Cristo, a garantia, Deus nos deu, que agora, através da última mensagem, ao Senhor nosso Redentor, uma noiva será direcionada sem mancha e sem mácula, lavada no sangue do Cordeiro, santificada na palavra de Deus, selada com o Espírito Santo. Também essa pergunta foi colocada: se o batismo espiritual é também diretamente o selo. Pode ser, não precisa ser. Deus deixa o seu Espírito cair sobre toda a carne. E nós já dissemos anteriormente, também todos os movimentos pentecostais e movimentos carismáticos,
Todos dizem, eles receberam o Espírito Santo, mas está escrito, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. E então, do selamento, após terem crido na palavra da verdade, então fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmãos e irmãs, Deus nos concedeu muita graça. Perdoem-me se eu corporalmente estou fraco, mas que a palavra de Deus possa cumprir aquilo para o qual foi dita, que nós novamente possamos ser gratos, que Deus nos poupou de todo, nos tirou de todo engano e desvio de toda zombaria, nos tirou de tudo isso e que podemos consagrar as nossas vidas ao Senhor. E hoje nós queremos muito especialmente fazer e vamos falar, amado Senhor, tem misericórdia de mim e de todos nós. Amém. Vamos levantar para oração. Vamos cantar o coro. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. E agora, mais uma palavra especialmente direcionada a todos os nossos jovens. Vocês, em relação a tudo que está acontecendo na terra, vocês que são mais atingidos, especialmente os zombadores e também que não podem crer, que Deus hoje vos possa conceder graça, naturalmente todos também já adultos, mas em primeiro lugar queremos orar por todos os jovens, que as suas vidas sejam consagradas ao Senhor, que nenhum saia daqui como ele ou como ela vieram para cá, chegaram aqui, mas que nossa vida seja consagrada a Deus. Anteriormente, eu ainda tenho uma pergunta. Compreendemos o que foi dito hoje aqui? Para que saístes? Para quê? Para ouvirem a palavra de Deus, para com aquilo que Deus, para chegarem a par daquilo que Deus prometeu para esse tempo. Quantos podem falar amém para isso? É simplesmente assim. É realidade divina antes do retorno de Jesus Cristo. A última mensagem está sendo passada: vós, povo meu, e porque pertencemos ao povo de Deus, nós ouvimos aquilo, nós atentamos para aquilo que Ele nos prometeu, e sejam sinceros, isto nos foi revelado pelo Espírito Santo. Carne e sangue não te revelaram isto, mas meu Pai no céu. Tudo é revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim podemos agradecer ao Senhor. Vamos cantar mais uma vez, e seria bom se temos jovens aqui. Pode começar com 12 anos e para cima não é feito nenhuma
fronteira. Venham para frente, oraremos juntos e consagraremos nossas vidas ao Senhor. Primeiramente, todos os jovens, assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. Teu sangue me lava, purifica do pecado. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Amados, vocês seguiram o convite e o nosso Senhor diz ainda hoje o mesmo, o que Ele naquela época disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados, eu vos darei descanso para as vossas almas. Que hoje possam encontrar paz com Deus, hoje possam ir com a certeza, convicção para casa, que o Senhor, Ele perdoou toda a culpa, rasgou a carta de culpa, através do sangue do Cordeiro, redimiu, até do poder do pecado redimiu, e deu pleno perdão e plena salvação. Nós encontramos o nosso amado Senhor. Cada promessa que Deus deu se cumpre, assim como foi no dia de Pentecostes e nas reuniões após. Quem crê na palavra de Deus e segue o chamado, a este Deus concede graça. Creiam. Vocês têm a passagem da Escritura: assim, quando ouvires a sua voz. Primeiramente, quero perguntar a todos: vocês creem na promessa para esse tempo? Digam amém. Digo amém. Vocês creem no perdão que nós, por missão de Deus, nós temos que anunciar? Devemos anunciar o perdão dos pecados a todos os povos e línguas. Vocês podem, na fé, receber e aceitar que o Senhor vos perdoou e aceitar que Deus esteve em Cristo e também reconciliou-vos consigo mesmo, e que o sangue do Cordeiro ainda hoje está no trono da graça e fala por todos nós que a carta de culpa de fato foi rasgada e que nós, pela graça, podemos sair livres. Em Romanos 5 está escrito, em outras Bíblias, está simplesmente no meu coração: todo mundo está em miséria, todo mundo está caído, está sem Deus, está ímpio, também o mundo cristão, mas o Senhor, Ele tem um resto também nesse tempo, como Paulo, em Romanos 11, escreveu, um resto que desde antes da fundação do mundo foi eleito e determinado para estar na glória. Eu estou convicto diante do Todo-Poderoso Deus
que todos que agora verdadeiramente se tornam crentes e creem nas promessas para esse tempo, pelo sangue do Cordeiro, são purificados, na palavra de Deus são santificados e recebem o Espírito Santo como foi no princípio. Hoje peço que todos orem, que vocês todos abram os seus corações diante do Senhor. Não somente ouçam a minha oração, mas vocês orem aquilo que o Senhor colocou em seus corações, por perdão, por graça, por salvação. E o Senhor, pela graça, vos dará. Por favor, orem todos. Senhor, Todo-Poderoso Deus, é a tua oferta de graça, e quem vier a ti, tu não jogarás para fora. Dá-nos arrependimento, dá-nos perdão, tem misericórdia, ó Senhor, que nós, na fé, possamos exclamar que perdoou todos os meus pecados, que possamos pessoalmente hoje, aqui, vivenciar perdão dos pecados, libertação de amarramentos, cura de doenças, que hoje milagres e sinais aconteçam na alma, no espírito, no corpo. Confirme a tua santa e preciosa palavra. Junto nós gloriamos o poder do teu sangue, da tua palavra e do teu espírito, e a te agradecemos que tu estás presente para confirmar a tua palavra. Aleluia, aleluia. Ó, recebei o perdão, a reconciliação, a graça e a salvação de Deus. E as suas vidas sejam consagradas a Deus para o tempo e para a eternidade. Aleluia, aleluia. Glória seja a Deus. Agradeçam ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorifiquem ao Senhor, glorifiquem o Senhor, glorifiquem o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Senhor, meu Redentor, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aleluia, aleluia. Salmo 103, todos nós conhecemos de cor, e aqui está diretamente, logo do começo, escrito no Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, muito pessoalmente, agora você bendize, ó minha alma, ao Senhor. E então,
bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças. Agora vocês podem dizer, e não esqueça o que nenhum de seus benefícios que ele fez a mim. E então vocês poderão, no versículo 3, dizer, é ele que me perdoa todas as minhas iniquidades. E vocês poderão dizer, e sara todas as minhas enfermidades, que redime a minha vida da perdição, e coroa a mim de benignidade e de misericórdia, que enche a minha boca de bens, de sorte que a minha mocidade se renova como a águia. Aqui nós temos o meu, bendize minha alma ao Senhor. Vocês podem crer de coração, aceitar e agradecer ao Senhor. Então vamos cantar, este é o dia, este é o dia. Este é o dia, este é o dia que o Senhor fez, que o Senhor fez. Este é o dia, este é o dia que o Senhor fez. Deixa-nos estar alegres e gratos. Deixem a palavra e o Espírito entrarem. Este é o dia que o Senhor fez. Senhor, Todo-Poderoso Deus, eu te agradeço de todo o coração que está escrito, quem vier a ti, tu não o rejeitarás. E que foi exclamado, vinde a mim. Nós viemos, todos vieram a ti. Nós cremos que tu chamas os últimos, e especialmente nós colocamos todos os jovens diante de ti, em todas as decisões, em tudo que em suas vidas a vontade de Deus desde o começo possa acontecer, que hoje seja o dia que o Senhor fez para cada um de vocês. Este é o dia que o Senhor fez. E nós te agradecemos, amado Senhor, que tu perdoasse a nossa culpa e os nossos pecados, e que podemos partir daqui como agraciados, como aceitos recebidos por ti, de acordo com a palavra da Escritura, tantos quantos mas o aceitaram, a estes ele deu o direito de serem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Vocês creem no seu nome, na consumada obra de redenção. Pedimos agora que o irmão Schmidt venha para orar conosco e agradecer ao Senhor. Grande Deus,
nosso Pai, que em Cristo Jesus Tu te revelaste no nosso Senhor. Nós sabemos, Senhor dos céus, mas não somente basta que saibamos, mas Tu nos revelaste. Nós te agradecemos que Tu enviaste a nós a Tua palavra e nós vemos como testemunho hoje aqui, diante dos nossos olhos. Não voltou vazia, mas sim cumpriu ou atuou aquilo para o qual foi enviada. Foi enviada uma vez para testemunho da vida, para testemunho da redenção, para testemunho da verdade. Nós te agradecemos que atuou isto. Eu repito, como testemunho, nós temos diante dos nossos olhos, aqui, diante do trono da Tua graça. Eu te agradeço, glorifico a Ti e te peço, Senhor, como já foi orado, porque Tu sabes, estamos diante de Ti como pais e queremos como Noé, que levou seus filhos à arca, queremos que todos aqueles que Tu nos deste, que estejam diante do Teu trono da graça, cada família, cada filho, ó Deus, conceda a graça, que possamos te louvar e glorificar e honrar o Teu nome, Senhor Jesus. Eu te agradeço por Tua santa palavra, eu te agradeço por teres falado comigo e conosco. Te agradecemos juntos pelo grande amor e fidelidade, Senhor dos céus. Tu mostrastes misericórdia, gratidão e honra seja o Teu nome. Amém. Amém. Hoje, vocês deem uns aos outros as mãos que estão na frente, estendam a mão um ao outro e desejam as bênçãos de Deus e também em todo o salão, em todos os lugares. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus possa descansar sobre todos nós, como Moisés já teve que dizer: eleve a Tua face sobre nós e nos abençoe. E a quem Deus abençoa é de fato abençoado. Tem mais algo a dizer? Antes de nos separarmos, somente, como eu sempre digo, vamos estar silenciosos e mover isso nos corações. O que nós vivenciamos hoje com Deus, pensem nisso. O inimigo quer roubar. E isso acontece no que saímos e temos conversas desnecessárias. Evitem conversas necessárias. Mantenham isto que o Senhor fez a vocês em seus corações. Sim, melhor deixar um hino de louvor, uma gratidão ou um testemunho daquilo que o Senhor fez a vocês. Eu desejo a todos uma noite agradável e que também nenhum fique andando para lá e para cá, mas sim todos estejam silenciosos em seus quartos e que amanhã possamos, com uma nova fome, nos reunir na casa do Senhor. Venham com expectativa, venham em oração, com desejo, porque se você tem o desejo, o Senhor, Ele te dará isto. Venham de fato com um desejo no coração. O Senhor abençoe a todos. Até amanhã. Diga ainda um corinho: nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o Seu amor. E anunciamos o Seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E anunciamos o Seu maravilhoso amor. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Ó Senhor, para receber louvor, honra
honra, glória e adoração. Tu és digno, ó Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. A tua verdade caminha adiante.